Boa noite a todos. Paz do Senhor, igreja, em nome de Jesus. Vamos começar mais um culto na presença de Deus. A gente fala boa noite, mas é até estranho, né? Porque com esse sol ainda lá fora, né? Não parece nem que já começou a noite. Glória a Deus, estamos aqui, irmãos, na casa de Deus. Mais um culto que iniciamos na presença do Senhor. Antes de iniciarmos a nossa oração a Deus e o louvor ao Senhor, nós vamos meditar aqui num salmo, um salmo bem curtinho, o salmo de número 67. O título dele diz assim: O Governo Universal de Deus. O versículo primeiro diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Amém. É um salmo curtinho, o salmo de número 67, tem apenas 7 versículos, mas é um salmo muito bonito, né? E que Deus ele venha assim nos abençoar, que Ele venha nos trazer as bênçãos dele sobre a nossa vida e que o mundo venha conhecer o Senhor através de nós, amém? Que as pessoas venham ver Deus em nossas vidas, que a luz do Senhor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos orar a Deus então, irmãos. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e querido Deus, aqui estamos mais um domingo diante do Senhor, na sua presença, Pai. E é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós nos colocamos diante de Ti, derramando o nosso coração, a nossa vida, Pai, diante do Seu altar. Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que sempre está cuidando de nós, sempre está, ó Deus, olhando por nós, nos abençoando, ó Deus. E nós Te agradecemos por isso, Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite, de ouvir a Sua voz, Pai, de aprender mais com o Senhor. Hoje nesse culto, ó Deus, que nós iniciamos ao Senhor, nós queremos que o Senhor receba todo o louvor e toda a adoração, ó Pai. Que o Senhor venha receber diante do Seu trono, ó Deus, e que o Senhor venha derramar, ó Pai, as Suas bênçãos sem medidas, ó Deus, sobre a Sua igreja. Que a Sua presença, Pai, venha estar aqui, Pai, neste lugar, nessa noite, e que venha estar dentro de nós, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e queremos Te adorar, ó Pai, com o nosso louvor nessa noite, de todo o nosso coração. Nós queremos Te adorar, Jesus. Receba, Pai, receba diante do Seu trono, em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor e nós Te adoramos, ó Deus. Obrigada, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte. É o Senhor em quem nós temos a
o único Senhor da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, e queremos te louvar de todo o nosso coração, Jesus. Não há, Senhor, não há outro Deus além de ti, ó Pai. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, nessa noite. Receba, Senhor, o nosso louvor. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar aqui conosco. Toque em nossas vidas, em nosso coração. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Oh, aleluia. Louvamos a ti, Jesus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Em teus braços
Tira do nosso coração, tira dos nossos pensamentos, tira dos nossos planos aquilo que não é do Senhor. E que o Senhor venha falar ainda mais em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. Fale conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nesta noite, nesse culto, falar com cada um de nós. Que o Senhor venha tocar na nossa vida, Pai, tocar nos nossos pensamentos, nos purificar, Pai, dos nossos pecados, dos nossos erros. Meu Deus, que possamos, ó Pai, nos aproximar do Senhor. Nós precisamos nos aproximar, Pai. A Tua palavra diz que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue por muito tempo, ela tentou se tratar com os médicos, ela buscou ajuda e não conseguiu. Era o fim para ela, Deus. Mas o dia que ela se aproximou de Jesus, tocou em Jesus com muita dificuldade, com muita luta, mas ela tocou, a vida dela mudou, Senhor. Porque quando tocamos em Ti, quando nos aproximamos do Senhor, a nossa vida muda, tudo é transformado, tudo é diferente. Nós queremos tocar em Ti, Pai, queremos ouvir a Tua voz essa noite, que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós nesse momento, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossos erros, Pai, e queremos andar com o Senhor em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos a Ti esse momento e pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Pode se aceitar em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Hoje sem chuva, né? Até o momento tranquilo. Glória a Deus. E andei de mim. Não, foi só um fim de semana. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. João capítulo 6. João 6, versículo 22. É a palavra que Deus tem preparada para nós nesta noite. João capítulo 6, versículo 22. Podem procurar com calma. Essa palavra que a gente vai ler, ela aconteceu logo após Jesus ter multiplicado os pães, né? Então Jesus multiplicou o pão e o peixe. Todos nós conhecemos essa história, acho que todo mundo conhece, não existe ninguém que nunca ouviu sobre a multiplicação. E após a multiplicação, aconteceu esse fato aqui que a gente vai ler agora. João 6, versículo 22, diz assim, ó: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com eles, não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Agora muita atenção, versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, irmãos, a gente costuma dizer bastante
a gente fala muito, né, que as pessoas querem Jesus por conta dos sinais que elas estão tendo. A gente fala isso. Eu mesmo sempre falo isso. Olha, a pessoa que vem para a igreja quer Jesus muitos porque quer um milagre. Mas essas pessoas, Jesus está dizendo que nem por isso, não era nem pelos sinais que elas haviam vindo há pouco tempo, né? Um dia antes, que foi a multiplicação. Todos viram a multiplicação. Aqueles que estavam no deserto ouvindo a pregação de Jesus, viram o pão e o peixe sendo multiplicado. Mas não foi por isso, né? Eles queriam mais pão, irmãos. Eles queriam mais pão e mais peixe. Eu não sei, irmãos, mas eu penso o seguinte: essas pessoas deveriam ser pessoas bem pobres financeiramente. Porque para a pessoa estar indo em busca de pão e peixe, irmãos, ou está tendo uma crise muito grande no país e não tem alimento, ou a pessoa é muito pobre, ao ponto de não ter nada que comer. E aí vamos atrás de quem? Vamos atrás do rabi, vamos atrás do mestre, de quem cria pão do nada, de quem multiplica pão e peixe. Irmãos, então Jesus alertou aquela multidão. Jesus falou: porque eles estavam do outro lado. Eles pensaram: Jesus, ele vai vir aqui de novo hoje multiplicar pão e peixe. Então vamos ficar aqui. Aí eles viram que Jesus não estava ali. Não, ele está lá do outro lado. Alguém avisou: vamos pegar o barco e vamos passar para o outro lado. Eles fizeram isso. Aparentemente era uma coisa bonita, né? Indo atrás de Jesus, buscando Jesus. E quando eles chegaram até onde Jesus estava, talvez Jesus tenha feito até de propósito. Falou: vou ir lá para o outro lado. Quando eles chegaram, Jesus falou: olha, vocês querem o pão que perece. A verdade é que vocês não estão entendendo nada do que eu estou fazendo. Irmãos, hoje a gente está falando sobre salvação, sobre entender o que é o Evangelho, o que é se converter verdadeiramente. Porque às vezes, irmãos, nós estamos numa igreja, e muitos estão numa igreja, às vezes por algo que perece, né? Eu me lembro, irmãos, de uma senhora, uma pessoa, uma mulher, e ela, né, o esposo dela teve câncer. Irmãos, é triste um câncer, né? Aí eu me lembro que essa mulher, ela ficou firme na igreja, na nossa igreja, ficou firme, e ela vinha para os cultos, e as pessoas até, poxa vida, a irmã está firme, né? Mas ela buscava por a cura de um câncer do marido. Aí o marido, ele não vinha não, acho que ele veio uma vez, mas ele não era de vir, ele tinha uma outra religião, e ele não vinha. E outra religião mesmo, não era outra igreja não, outra religião, totalmente diferente que a palavra ensina, né? E aí, irmãos, não é que o homem ficou bom? Para a glória de Deus, né? Esse homem, eu até visitei ele no hospital, irmãos, mesmo ele não sendo da nossa igreja, por ter familiar na igreja, eu fiz questão de ir. Fui visitar, minha esposa foi junto também, a gente orou tudo, e a gente ficou muito feliz, porque aquele homem até hoje, né, a gente soube que ele se trata, que é algo normal, pelo câncer, pelo tipo de câncer agressivo que ele teve, é normal que se trate para o resto da vida, fazendo exames, é algo normal, mas ele está bem, glória a Deus por isso. Mas a irmã sumiu da igreja. Mas por que ela sumiu? Eu não vou criticar a irmã, mas é um exemplo. Essa pessoa sumiu porque ela veio buscar o que em Jesus, irmãos? Ela veio buscar o que em Jesus? Só um sinal, só um milagre, só um pão que perece. Na hora que ela comeu o pão e o peixe, ela fez o quê? Tchau e benção. Muitos fazem isso, irmãos. Se nós fizermos isso também, a nossa história com Jesus será curta, pessoal. A nossa história vai ter um começo, meio e fim. Não pode ter. A nossa história tem que ter um começo. Tem que ter com Jesus. O dia que nós aceitamos Jesus, a nossa história pode ter até um meio. Mas um fim, irmãos, com Jesus não tem como. Como é que eu chego para Jesus e falo: acabou? Ó, encerrou aqui. Quer dizer, não é, irmãos, um relacionamento que chega ao fim. Né? Não é um namoro. Não, isso é algo além, irmãos. Isso é algo espiritual. Amém? É algo que não pode ter fim. Agora, se eu busco em Jesus só o pão que perece, é o que essas pessoas estavam fazendo, irmão, Jesus falou: não, eu até saí de lá, eu não estou lá não, eu já sabia que vocês iam vir. Irmãos, não vai agradar. O interesse, buscar por interesse não é legal, irmãos. Eu vou me relacionar com aquela pessoa que ela tem dinheiro, porque aquela pessoa tem, aquele homem é rico, não. O interesse, irmãos, não pode ser esse. Em Jesus, na verdade, nós servimos a Deus, nós buscamos a Deus, irmãos, por algo muito maior que isso.
porque Ele nos comprou, Ele nos salvou. Então nós éramos, isso é bíblico, nós éramos como escravos no mundo, perdidos e condenados, irmãos. Né? Vocês aqui que frequentaram a escola, nem precisa ter ido até para a escola para ter aprendido isso, mas você já ouviu falar na escravidão que houve aqui no Brasil. E eu pergunto para vocês, qual era o futuro de um escravo, meu irmão, minha irmã? O futuro de um escravo era o quê? Era trabalhar de domingo a domingo e morrer na escravidão. E esse foi a vida de muitos. Mas espiritualmente Jesus, ele nos libertou dessa escravidão que nós tínhamos no mundo. Então nós éramos servos do mundo, irmãos, do pecado. Então nós pecávamos, nós errávamos, né? Nós vivíamos uma vida de pecado. Por isso que quando a pessoa se liberta, irmão, se converte, ela não tem mais prazer no pecado, né, irmãos? Porque isso é uma coisa horrível, a escravidão. A palavra diz, irmãos, que naquilo que o homem errar, ele será escravo. Está escrito na Bíblia. Naquilo que o homem cair, quando fala homem, claro que é mulher também, naquilo que o ser humano errar, ele se torna o escravo daquilo. Então, quer dizer, se você começa a cair no mesmo pecado com frequência, certamente você se tornará um escravo desse pecado. Muito bem, irmãos. Mas Jesus, ele fez o que? Ele nos comprou, ele nos tirou do mundo. E nós não somos mais escravos do mundo. Então, o nosso interesse, se é que nós podemos dizer assim, é algo maior que algo material, algo que perece. Mas as pessoas aqui não, elas queriam o pão novamente. É claro que o pão que Jesus multiplicou deveria ter sido um pão saborosíssimo, né? O melhor peixe, o melhor pão. Mas as pessoas não estavam entendendo. Jesus, ele multiplicou o pão após uma pregação que ele fez, ele multiplicou. Mas, irmãos, ele multiplicou porque as pessoas estavam com fome, né? Então, quer dizer, vou dar um exemplo aqui. Vem um irmão nosso da igreja, uma pessoa, um membro da igreja, que é firme conosco, irmãos. Houve uma pregação, no final do culto vem e fala: pastor, eu estou passando necessidade em casa. Nós não vamos deixar você ir embora com fome, irmãos, pode ter certeza disso, né? Como membro da igreja, eu acho que a obrigação da igreja, irmãos, é ajudar os membros que estão aqui, sem dúvida, não é verdade? E eu digo isso, não é nem uma responsabilidade do pastor apenas, mas de todos os irmãos, de se ajudar. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um coração aberto para ajudar um irmão que esteja precisando, não é verdade? Foi o que Jesus fez, mas o intuito não era fazer isso, irmãos. A obra de Jesus não era fazer esse milagre, ficar fazendo toda hora. A obra de Jesus era pregar e salvar as pessoas. Glória a Deus. A missão de Jesus, irmãos, é salvar a humanidade. Então nós não podemos buscar apenas o pouco que perece, senão nós vamos fazer como aquela irmã que eu dei o exemplo. Na hora que eu conseguir, tchau. Irmãos, do que adiantou? Tudo bem, foi curado de um câncer, isso é maravilhoso, irmãos. Mas ainda curado de um câncer, vai chegar um ano que você vai morrer, uma hora você vai morrer, você não vai durar para sempre. Morre. E aí? E o eterno, irmãos? E o que dura para sempre? E a nossa alma? Não é verdade? Então nós temos que se preocupar, irmãos, sabe, acima de tudo, com aquilo que é eterno, com a nossa alma, em nome de Jesus. Seguindo a leitura, versículo 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Irmãos, é justamente isso que a gente acabou de falar, ó. A gente tem que trabalhar pelo que Jesus está falando, por aquilo que não perece, por aquilo que não se acaba. Amém? Então nós temos que entender isso, por aquilo que dura eternamente. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter, em nome de Jesus. Queridos irmãos, e quando as pessoas elas querem algo que elas estão almejando muito, elas vão se dedicar para conseguir, elas vão se dedicar, sabe? E às vezes, irmãos, a pessoa gasta tanta energia por algo que ela quer, aí depois que ela consegue, ela não quer mais. Eu já passei por isso. Às vezes a gente quer algo tanto, aí depois que você conquista, você não quer mais. E aí quando a gente quer, a gente ora a Deus, a gente busca a Deus incansavelmente. Aí quando consegue, não era bem isso que eu queria, aí abandona, aí lá.
Então nós temos que entender, irmãos, nós temos que amadurecer espiritualmente, entender o que é que a gente quer verdadeiramente, o que é que a gente precisa, e é Deus que nos dá a direção, é Deus que nos dá sabedoria para isso. Nós temos que compreender isso, em nome de Jesus. Seguindo aqui a leitura, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Irmãos, Deus, o Pai enviou Jesus, irmãos, e a maior obra é crer em Jesus, a maior obra que uma pessoa possa fazer. Sem essa obra, irmãos, não é possível ser salvo. Às vezes a pessoa, então tem gente que acha que para ela ir para o céu ela precisa fazer muita obra de Deus, ela precisa pregar muito na igreja, ela precisa visitar muitas pessoas, tudo isso é importante, mas a verdadeira obra que não pode faltar, senão você não será salvo, é só uma, que é crer em Jesus. Eu não vou crer em Jesus, essa obra eu não vou fazer, não vai ser salvo, irmãos, desculpa, não tem como. A verdade é essa. A verdade é essa. Não, eu nunca criei em Jesus, nunca vou crer. Quer dizer, você não está fazendo a obra mais importante da sua vida, que é crer em Jesus. Vai ter problema. Agora, qual é a verdadeira obra? É crer em Jesus, irmãos. Se você fizer essa obra e praticar, acabou. Você certamente será abençoado, certamente será salvo. Então, essa obra falta para muitas pessoas. Crer em Jesus, irmãos. No momento difícil, crer em Jesus, confie em Jesus. No momento de luta, no momento de dor, confie em Jesus. E confiar em Jesus, irmãos, é parar para ouvir também, para ver o que Ele tem para dizer. Isso faz parte também. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para o que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aí aqui deu um nó na cabeça do povo, né? Por quê? Porque o povo falou: olha, os nossos pais, eu era um judeu, os pais haviam passado, os pais assim, né? A linhagem deles haviam passado lá no Egito, saíram do Egito, né? Comigo ali no deserto, do maná do céu. E eles falaram: os nossos pais comeram do maná do céu. E aí Jesus falou: mas eles não comeram um pão do céu. Irmãos, o pão do céu, Jesus estava querendo dizer o seguinte aqui, ficou muito claro, que é Ele é o pão da vida, Ele é o pão do céu. Então, o privilégio que nós temos hoje de nos alimentarmos de Jesus, inclusive hoje é a Santa Ceia, é o corpo de Cristo em nós. Olha que privilégio. O povo antigo, eles viram o mar se abrir, eles viram o maná do céu, mas eles não comeram o verdadeiro pão que nós estamos comendo hoje, que é esse evangelho, essa palavra, porque eles, né? Então, eles vieram antes de Jesus, né? Aqui na terra. Jesus sempre existiu, também para ficar claro, Deus sempre esteve no céu, mas Jesus veio encarnado, veio homem aqui na terra, depois do povo ter saído do Egito, não é verdade? Muito bem, então o povo comeu maná do céu, mas não foi o verdadeiro pão. O verdadeiro pão, eles estavam comendo aqui em Jesus, ouvindo Jesus, e nós comemos hoje, ouvindo a palavra também, porque o verbo, né, se fez carne. Então Jesus é a palavra, irmãos. Então nós entendemos muito claramente que a palavra do Evangelho é um alimento espiritual em nossas vidas, por isso que nós não morremos espiritualmente. E aquele que não ouve a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus, a Bíblia mostra que já é uma pessoa morta e condenada, irmãos. Aquele que não está em Jesus está condenado. Isso é muito sério, irmãos, falar sobre isso, porque certamente você conhece alguém, eu não tenho dúvida, que rejeita Jesus, não quer, e a palavra diz que ele já está condenado. Mas como que eu faço então? Ele precisa se converter. Há chance de conversão, há formas, né? A pessoa precisa aceitar, e a hora que ela aceita, ela vai começar a se alimentar do alimento espiritual, e aí ela passa a viver.
Então a pessoa que não aceitou Jesus ainda, ela está morta, irmãos. Espiritualmente está morta. Uma morte terrível. Morte espiritualmente. Isso é muito sério, irmãos. Nós não podemos ficar sem o alimento de Deus, sem a palavra de Deus em nós, senão a gente morre espiritualmente. A gente morre, irmãos. Glória a Deus, né? Bendito seja o Senhor que nos abençoou, que nos socorreu, nos ajudou e nos ajuda até hoje. Aí diz aqui, irmãos, versículo 33: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Amém? Esse é Jesus, irmãos. Esse é o pão verdadeiro. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Agora, do que Jesus estava falando? Se a gente bebe água, né? A gente se alimenta, como que não vai ter fome e sede? É espiritualmente. Jesus trata isso de forma espiritual, irmãos. Aquele que se alimenta da palavra de Deus, irmãos, aquele que anda com Deus, ele não tem fome e não tem sede, porque ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de Deus, irmãos. Por isso que nós não podemos ser pessoas vazias, porque nós nos alimentamos da palavra, nós comemos do pão, bebemos da água espiritual. Nós já falamos aqui, é impossível viver, irmãos, sem beber água, sem se hidratar. É impossível viver sem o alimento também. Você até vive uns dias, depois você morre. Então, se faltar o alimento de Deus na sua vida, na minha vida, se faltar essa fonte de água viva na minha vida e na sua vida, certamente nós morreremos espiritualmente, irmãos. É a morte espiritual. Então, não podemos morrer, não podemos deixar de nos alimentar de Jesus. Não podemos. Versículo 36: mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Essa palavra aqui, irmãos, é uma promessa de Jesus, de que todos aqueles que querem Ele serão recebidos. Todos aqueles que vêm até Jesus, Ele não rejeita. Jesus não rejeita ninguém que quer Jesus, irmãos. Aquele que quer fazer parte da família de Jesus é bem-vindo, todos. Jesus é poderoso, irmãos, e Ele quer salvar toda a humanidade, mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que sempre, constantemente estar na presença de Deus. É o que nós precisamos. 38 agora: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, isso aqui é sério, né? Olha o que Jesus disse: eu vim ao mundo não para fazer minha vontade, mas a vontade do Pai. A nossa vontade, irmãos, é um problema na nossa vida. A nossa vontade, porque nós queremos ao longo da nossa vida muitas coisas, e muitas dessas coisas que nós queremos às vezes vai contrário ao que Deus tem para nós. Então nós temos que buscar a Deus, irmãos, e pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus um caminho, para que a minha vontade esteja ligada com a vontade dele, e que a minha vontade não seja soberana dele, porque senão não dá certo, irmãos. A minha vontade tem que estar de acordo com a vontade de Deus, e essa é uma oração que eu tenho que fazer: Senhor, que a minha vontade esteja de acordo com a sua vontade. Você já pensou se eu quero, por exemplo, eu quero comprar uma casa na praia, e não é a vontade de Deus para mim? Ah, não, mas eu quero. Aí eu vou lá, não vou comprar, não quero nem saber, vou lá e compro. Não é o plano de Deus. Aí, irmãos, dá problema lá para mim. Aí eu vou orar a Deus: Senhor, está dando problema. Pois é, você nem orou, você nem perguntou nada. Irmãos, não dá certo assim. O próprio Jesus, irmãos, Ele falou: eu vim cumprir a vontade do Pai. Olha a humildade, olha a atenção que Jesus vivia, irmãos, a forma que Jesus vivia. Ah, mas a nossa vontade, irmãos, é um problema. A nossa vontade muitas das vezes nos atrapalha muito, porque a nossa vontade é o quê?
E por incrível que pareça, né, irmãos, é difícil, né, se encontrar assim, pegar a pessoa com a vontade de acordo com a vontade de Deus. É difícil, né? Geralmente a pessoa quer o quê? Geralmente nós queremos, irmãos, o que agrada a nossa carne. Geralmente é isso. Você acha que a nossa vontade é chegar em casa e fazer uma oração, ficar orando? Vamos falar a verdade? Claro que não, irmãos. A nossa vontade é deitar no sofá, se esparramar, assistir televisão, ficar no celular. É a nossa vontade. A nossa vontade é vir para a igreja? Não. Domingo à tarde, irmãos. A nossa vontade é ficar em casa descansando, viajando, passeando. Não é errado, mas se eu tenho um compromisso com Deus, eu preciso cumprir também. Mas a nossa vontade geralmente é o contrário do que a gente precisa fazer, irmãos. Pois bem, nós temos que alinhar nossa vontade com a vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida funcionar, para as coisas darem certas. Continuando aqui, 39. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada se perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus repetiu essa palavra, né? Eu vou ressuscitar no último dia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: Jesus nunca vai se esquecer dos seus filhos, nunca, nunca. Nós tem cristãos, irmãos, que morreram já há muitos anos atrás, muitos 1000 anos atrás. Tem gente que morreu há 1000 anos atrás, tem gente que morreu há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Não vou falar milhões de anos, porque pela Bíblia não se tem milhões de anos vida aqui na Terra, irmãos. Pela Bíblia você vai ter algo em cerca de 7000 anos de vida aqui na Terra. Cerca disso, um pouco mais, um pouco menos, 7000 anos. Esse é o tempo. Milhares de anos é a ciência que diz, não é a Bíblia. E a vontade começa a partir de Adão na Terra. Então os estudos muito facilmente chegam a 7000 anos de vida na Terra. Até o aniversário do povo judaico, do povo judeu, né, que eles comemoram, vai dar quase 7000 anos mesmo. Não chega a isso, mas se aproxima disso. Então é a vida humana aqui na Terra. Muito bem, irmãos. As pessoas que morreram, que creram em Deus há tantos 1000 anos atrás, estão guardadas, estão descansando no Senhor. E Jesus está dizendo que vai ressuscitar, irmãos, cada um que partiu, que morreu em Jesus. Ele vai ressuscitar, irmãos. Então, por isso que Deus ele não vê a morte como nós vemos. Porque para nós, a gente olha e fala, morreu, acabou. Porque aqui na Terra acabou. Mas Deus ele olha como? Não acabou. Só passou, né? Passou de fase. Daqui a pouco eu ressuscito essa pessoa. Daqui a pouco não vai se perder. Jesus não vai se esquecer daqueles que serviram a Ele, daqueles que morreram firmes e fortes nele. Não vai. Então, isso é uma promessa que Deus tem para nós. A promessa da ressurreição ainda, irmãos, dos mortos, né? Aqueles que partiram do Senhor irão se levantar do Senhor, não serão restaurados, terão um novo corpo, uma nova vida, irmãos, um novo nome no céu. Tudo isso é bíblico. Amém? Amém. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado que a nossa vida não termine, irmãos, nesse mundo. A nossa vida tem uma sequência. Amém? A nossa obra não é em vão, irmãos. A nossa vida vai continuar. Por isso que nós temos que ficar firmes, irmãos, porque vai chegar a nossa hora de partir dessa vida, né? E nós poderemos descansar no Senhor tranquilamente. Deus é fiel. Amém? Queridos irmãos, nós vamos encerrar a leitura aqui. Esse capítulo 6, ele se estende um pouco mais, depois você pode fazer a leitura. Não vou ler muito, senão vai ficar muito longo. Nós vamos participar da Santa Ceia agora, em nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé, para nós fazermos uma oração e vamos ministrar a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Sua presença nesse momento. Nós queremos, ó Pai, buscar Ti por algo além, Pai. Não apenas pelo pão que perece, não porque a gente viu um milagre e agora quer outro milagre, não.
é por algo além, é por algo que não perece, é por algo que é eterno, eterno. A nossa salvação está guardada enquanto estivermos em Ti, Pai. Enquanto estivermos firmes em Jesus, firmes no Senhor, nós estamos seguros, ó Pai. Estamos protegidos. E ainda, quando chegar o momento da nossa partida dessa vida, nós estaremos descansando em Ti, Pai. E o Senhor irá nos ressuscitar. O Senhor ressuscitará aqueles que morreram no Senhor, aqueles que partiram dessa vida firmes em Ti. Te adoramos, Pai, te louvamos e queremos, ó Pai, que essa palavra entre em nossas vidas, Pai. Queremos que essa palavra flua dentro de nós e queremos, ó Pai, comer do corpo do Senhor, beber do sangue de Jesus, Pai, porque a Tua palavra nos ensinou que quando nós nos alimentamos de Jesus, não temos fome. Quando bebemos, ó Pai, da água que o Senhor nos dá, não temos sede. Ó Deus, o Senhor supre a fome, o Senhor supre a sede, o Senhor supre, Pai, a nossa vida. E nós podemos permanecer firmes em Ti, Pai, sem olhar para trás, sem desistir, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Nos entregamos ao Senhor, Pai, e nos preparamos agora para o momento da Santa Ceia, Pai, para o momento que o Senhor nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento agora, nós estaremos passando e entregando a Santa Ceia para os irmãos. Pode ficar no seu lugar, que vai passar e vai oferecer para cada irmão o pão e o suco. Quem receber, segura um pouquinho que a gente vai apresentar a Deus. Glória a Deus. Que na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Glória a Deus. Eis esse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos. Glória a Deus. Pai, estamos na Sua presença, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, recebemos o pão e o suco, assim como Jesus fez com os discípulos, Pai, em memória de Cristo. Nós fazemos agora, levantamos o pão para o alto e apresentamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor consagre, Pai, que se torne agora o corpo de Cristo em nós, em nome de Jesus, Pai. Que a gente venha comer agora o corpo de Cristo, Pai, para que possamos ter comunhão, perdão dos pecados e uma nova vida, Pai. Nos lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Somos gratos e felizes em nome de Jesus. Como todos agora do corpo, em nome de Jesus. Vamos levantar agora o suco. Senhor, pedimos que o Senhor consagre o suco, Pai. Se torne agora o sangue de Jesus em nós, Pai. Todo aquele que comer e beber, a Tua palavra ensina, que tem parte com o Senhor, tem comunhão com o Senhor, tem vida, Pai. Todo aquele que come do corpo, todo aquele que se alimenta da palavra, Deus, tem vida, Pai. Tem vida espiritual. Te agradecemos, Pai. Bebam todos agora do sangue de Jesus.
Pai, te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe, Pai, para o caminho santo, para o caminho de salvação, e nós somos gratos ao Senhor, te agradecemos por tudo, muito obrigado. Deus, te entregamos nossa vida, te entregamos nosso caminho, Pai. Muito obrigado por tudo. Oh, seja louvado o Senhor, Pai, para todos sempre, em nome de Jesus. Vamos louvar o lindo louvor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, Jesus. Verdadeiramente, Senhor, cremos em Ti, de todo o nosso coração, Senhor. Pois somente em Ti a salvação. Não há outro além de Ti, Jesus. O Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Aleluia, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, nós sabemos que o Senhor, ó Pai, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor já tem preparado para nós, ó Deus, naqueles que têm no Senhor a vida eterna. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aleluia, Senhor. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também o amarei
agradecemos, Pai. Pedimos nesse momento que o Senhor abençoe cada irmão da igreja, Pai. Dê uma semana abençoada, abra as portas, abençoe os familiares, Amém, Pai. Jesus. Quebrante os corações, nos dê sabedoria, capacidade, saúde, Pai, para que possamos trabalhar, para que possamos, ó Pai, ser fiel ao Senhor, aonde quer que a gente ande, Pai. É importante nós estarmos na Sua presença, cumprindo Sua vontade, Teu querer, em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai. Obrigado pela palavra, pelos louvores, pela Santa Ceia, por cada irmão presente, em nome de Jesus, Pai. Que cada irmão saia daqui hoje abençoado, renovado e restaurado. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Queridos irmãos, o culto está encerrado, tá bom? Fique à vontade, em nome de Jesus.